Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do PHD Cast. Hoje estou aqui com uma celebridade, até de terno, veja bem. Seja muito bem-vindo, Dr. Gustavo. Obrigado, Sara. Um humilde advogado, licenciado nos 2 países. Muito humilde. Visitando Cascavel. Super simples, né? Essa dupla formação aí. Bom, vamos lá. Eu ia trazer um resumo, mas era muita coisa. Então, eu quero que você dê um resumo da tua biografia aí pro pessoal saber. Ai, que chique. Sabe quem fez a mesma coisa? Esqueci o nome dela. Ana Hickman. Quando ela me entrevistou, ela fez igualzinho você. Olha, você viu? Tá no caminho. Eu tô no caminho. Isso aí é um Ela falou, não indício. vou ler tudo, só que não. E, enfim, eu sou advogado, licenciado no Brasil e também nos Estados Unidos. Eu cursei aqui na nossa Universidade de São Paulo o mestrado e o PhD, o doutorado na Universidade de São Paulo. Eu era professor de Direito Civil do Mackenzie e dei esse salto de fé que muitos dos seus mentorados fazem, né? Que é você tentar uma vida fora do Brasil. Eu e minha esposa então eu fui fazer o LLM, né, na Universidade de Chicago, onde morei, onde eu concluí o LLM e depois prestei o bar, bombei umas 2 vezes, tá tudo no pacote, e depois fui aprovado. Então com isso eu me tornei professor, advogado licenciado nos 2 países, e sou sócio da Green Card US, um escritório de advocacia de imigração, cuja sede está na cidade de Winter Garden, muito perto de Orlando, 30 minutos, 20 minutos de Orlando. E temos a honra de ter esta parceria com o PhD no ZEUA, né? Então vocês fazem toda essa parte acadêmica e aqueles que querem ficar, nós fazemos a parte jurídica, né, para que essas pessoas no futuro tenham um green card. Muito bom. Então, o Dr. Gustavo aqui, parceiro oficial do PhD no ZEUA, cuidando da minha documentação e da Monique. Eu ainda não tô acostumada, porque veja bem, você já foi entrevistado não só pela Ana Hickman, mas por Jô Soares. Então, quem sou eu na fila do pão aqui? Tô me sentindo demais, porque esse convidado não é qualquer coisa não, gente. Bom, vamos lá, fiquei curiosa, mas qual que foi o teu estalo para querer ir para os Estados Unidos com a família? Eu comecei a perceber que tudo que você fazia, e não havia mais caminhos para eu perseguir, né? Não tinha mais o que eu fazer da vida, de tanto que eu estudei, publiquei livros, né? No total tenho 9 livros em autoria individual, e eu percebia que tudo aquilo no Brasil não era muito valorizado. Você não Isso era que ano? Veja só, parece que a gente tá falando agora, 2024, não, mas né, qualquer semelhança não é mera coincidência. Não é mera coincidência, já faz mais de 15 anos. Então eu comecei a perceber, professor titular, era professor da FAAP, do Mackenzie, eu dava aula como assistente na USP, quando eu cursei o mestrado e doutorado lá, né, e um monte de livro, e advogado, e escritório, e eu percebia que tudo isso não trazia, que fique bem claro, que não é dinheiro, não trazia qualidade de vida. Então a vida que a gente levava para manter uma estrutura mínima, digna ali para a família, o quanto você tinha que trabalhar, né, sugava tudo aquilo que você tinha de qualidade de vida. Então a gente falou, não, podemos tentar algo, ainda é tempo, né, sempre é tempo, mas vamos tentar, se a gente tem isso em mente, vamos tentar, e foi aí que eu comecei as applications. A busca, como que você conseguiu aplicar para o mestrado? Teve alguma orientação? Foi conta própria? Você fuçou lá nessa época? Tive uma consultora, tive a Thaís, que me ajudou na época, faz muitos anos, né? Não tinha ainda... Não tinha o PhD no ZEUA. Não tinha o PhD no ZEUA. Eu também lamento que na minha época não tinha, teria sido uma mão na roda. Ali. Foi na raça, eu praticamente parei de trabalhar ali por alguns meses, né? E me licenciei. E fiquei só nas applications. Cada uma tinha um tipo de solicitação, né? Sim. Cada um tem uma solicitação diferente, uma redação, prova, entrevista por vídeo, cada uma tem uma, né? Fui passando por todas até que fui aprovado em algumas, inclusive em algumas com bolsas muito generosas, mas eu preferi fazer a University of Chicago, porque o que eu pensei foi, já que eu vou largar tudo isso aqui para trás... Que não era pouco. Eu vou para o maior ranking que eu conseguir. Perfeito. Eu vou fazer o caminho mais difícil de todos. Eu falei, não vou fazer atalho nenhum. Então, por exemplo, eu tive uma bolsa muito generosa da University of Virginia, que é bastante boa. Muito boa.
eleito o campus mais bonito dos Estados Unidos, fica em Charlottesville, na Virgínia. Foi criada por Thomas Jefferson. A University of Virginia tem uma ótima law school. Me deram excelente bolsa, mas eu decidi fazer Chicago, né? Porque eu falei, não, eu sou um estrangeiro, então quero sair da melhor faculdade possível para uma empregabilidade melhor possível. Hoje eu vejo, Sara, que é um pouquinho de caipirice minha. Hoje eu vejo, né? Mas não adianta você se julgar 15 anos depois. Para os seus mentorados, ainda bem que tem vocês para falar isso. Porque hoje eu percebo que tudo bem, é legal fazer uma top 5, muito legal, uma honra para você carregar para a vida inteira. Mas em termos de empregabilidade, em termos de você se colocar no mercado americano, uma University of Virginia não ia mudar muito. Não ia mudar. Não. E vai muito também do que você faz durante o programa, né? Então, se você aproveitar as oportunidades, publicar, se for o caso, conferências, ganhar algumas premiações, isso aí, se você saiu de uma mais fraca, digamos, mas conseguir construir o teu nome, você também vai ter o mérito lá na frente. Outra coisa são os professores também, que acabam ajudando. Muito. O que é interessante aqui da gente, né? Então, a gente tá com o Dr. Gustavo, você mesmo trilhou esse caminho que a gente vai falar aqui hoje, nessa live tem um tema que é sobre os caminhos do Green Card para quem vai para uma universidade, as opções. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre quem quer ficar nos Estados Unidos depois que vai fazer um mestrado, um doutorado, quais são os caminhos possíveis. E você, não só hoje, você faz essa parte para o pessoal que quer, burocrática aí dos Green Cards, mas você viveu isso na pele, assim como eu estou vivendo agora, Monique, etc. Então, assim, a gente tem muito para falar aqui, porque a gente pode falar da gente, a gente pode falar das outras pessoas que você já atendeu aí, os nossos alunos, e como esse caminho ele é cada vez mais possível e mais palpável para quem quer começar uma vida lá fora. Então vamos lá. Quando a gente fala de mestrado e doutorado, a gente fala basicamente, daí você vai me ajudando aqui, de 2 Green Cards, que é o EB1 e o EB2 em NW. Tô certa? As pessoas que têm essa formação, elas têm a possibilidade dos 2 Green Cards, né? Cada uma, dependendo do currículo, a gente vai encaixar num dos dois, né? Há casos, por exemplo, como o seu, que você fica ali não só na consulta, mas depois que o processo começa, né, o cliente começa a colocar a primeira documentação, são poucos, tá? São raros os casos, mas que você fica bem na fronteira entre os dois. Então, para resumir, né, o EB1 é um Green Card, ambos, tá? São baseados na sua carreira, ambos não exigem sponsor. Sponsor é uma empresa americana solicitando o Green Card para você. Então, ambos têm essas características. Mas o EB1, ele tem ali alguns requisitos que coincidem bem com quem cursou um PhD. Coincidem bem com uma carreira acadêmica e de pesquisa científica. Então, por isso que o EB1 tem esse viés acadêmico, apesar de já termos aprovado lutador de Kung Fu, cartunista, piloto de BMX. No próprio EB1, isso. No EB1, isso. Mas sim, os requisitos, eles acabam puxando para essa área de pesquisa. Então, publicou artigo, lembre-se que tem que preencher 3. Publicou artigo, foi avaliador do trabalho de outros na sua área, foi banca, ou avaliou artigos para publicação, né? Teve participação de liderança em alguma organização, foi membro de comissão, foi membro, né, de algum tipo de associação na sua área. Então, tem um alto salário se comparado com a média. Você precisa preencher 3 requisitos apenas, dos 9 que eles oferecem. Criou algum protocolo novo na sua área. Perfeito. Premiação conta também. Prêmios, isso. Aquele de revista do EB1 também, aparecer numa revista. Na mídia, qualquer coisa que você tiver na mídia. Sobre o seu trabalho. Isso, sempre sobre o seu trabalho, isso. Então, se apareceu, deu uma entrevista, né, como autoridade na sua área, você conseguiu reunir 3, eles te aprovam, né, e você passa como EB1A, que é o nome dele. O EB2NIW é um Green Card também baseado na sua carreira. Os requisitos são menos rigorosos. Tá? Eles já te consideram um advanced degree pelo fato de você ter bacharelado e 5 anos de experiência. E depois eles pedem que você demonstre o seu interesse nacional. É aí que a turma do PhD tem vantagem, porque
Então são duas fases o EB2NW, tá? A primeira, seus orientandos em geral suprem com tranquilidade. Isso aí é interessante, né? Porque o EB2, depois eu fui pesquisar, ele tem a categoria de Advanced Degree e de habilidade extraordinária. Então, se você já tem o Advanced Degree, você não precisa provar nenhum daqueles outros itens, né? Então não faz diferença. E aí eu tinha dúvida também, porque no meu caso, eu nunca trabalhei na minha área, digamos assim, no mercado profissional. Eu fiz graduação, aí eu já emendei o mestrado e já fui para o PhD nos Estados Unidos, então eu só fiz estágio ali de 6 meses. Então eu não tenho 5 anos de experiência se você for considerar profissional, mas isso não importava, porque o próprio currículo de mestrado e doutorado já contava, né? Como Advanced Degree. Como Advanced Degree. Então o EB2, você tem que cumprir esse critério, vamos falar aqui do Advanced Degree, porque quem for assistir nós já vai ter esse critério. E aí você só tem que ir para a parte do National Interest Waiver, né? Daí você pode falar um pouquinho disso. Então, assim, são duas fases, né? A primeira, os seus mentorados, sem dúvida, têm, que é o Advanced Degree. E se eu não tenho Advanced Degree, minha irmã não tem Advanced Degree, ela pode ir pelo caminho do Exceptional Ability. Então, se você não tiver o Advanced Degree, você pode tentar pelo que caminho... vai ser critérios parecidos com esse do EB1, né? Tem 6. Não tão rigorosos, mas também. Perfeito. De 6 tem que preencher 3. Preencheu 3, já foi para a segunda fase. A segunda fase do EB2NW é demonstrar que o que você está levando para eles, o que você está propondo, e chama-se Proposed Endeavor, é de interesse nacional. E foi aí, né, que eu até fiz uma chamada de vídeo com você uma vez, eu falei, ó, dá uma olhada nisso aqui, né, que é o manual de políticas da imigração. Em suma, é como o oficial da imigração tem que decidir os casos. Como se fosse um checklist, né? Isso. A colinha dele ali para ver se... É a bíblia do oficial. Oficial. E nesta segunda fase, quando neste manual da imigração, quando eles falam de National Interest, eles mencionam expressamente a turma que é PhD. Então, se você tem PhD, especialmente na área STEM, e lembrando que STEM é amplo. Tem até aquele PDF muito bom, né? Só baixar na internet, não sei se é da USCIS. DHS, STEM List 2023. Bom, dá um Google, o pessoal vai acha. pôr na descrição aqui do vídeo esse link para vocês clicarem. Lá tem a lista de todas as áreas que são consideradas STEM, porque, na verdade, ciências, tecnologia, engenharia e matemática parece que vai só para essas áreas em específico, mas vocês vão ver que tem muita área lá. Tem vários MBAs, inclusive, que são STEM, programas de arquitetura, economia. Então, varia muito, tem que olhar lá certinho. Até rebanho, gerenciamento de rebanho. Olha só. Então, assim, vai lá olhar. E aí tem essa categoria específica dentro do EB2 para eles julgarem, né, o caso. Então, o seu caso, por exemplo, foi aprovado sem uma RFE. O que é uma RFE? Uma Request for More Evidence. Pedido de mais evidências. Muito comum. Muito comum. Então, me manda mais evidências que eu não estou satisfeito ainda. O seu não. O seu foi aprovado já. Não, recorde, né? Recorde, foi 3 meses, a gente já tinha ali a decisão pro mérito. Decisão do mérito, aprovou, que é o mais difícil. Isso é importante pro pessoal saber aqui. Então, assim, ó, quando você tá buscando um green card, que é a residência permanente, né? Você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar aqui no Brasil, de lá você vai mudar o teu status. Daqui você vai ficar aqui esperando a documentação para ir embora, se você quiser assim. E aí você vai decidir primeiro qual categoria aplicar, porque o Green Card tem várias categorias. A gente está falando especificamente aqui do EB1 e EB2NW, porque é o que mais se enquadra para quem vai nessas categorias de fazer um mestrado, doutorado e quer ficar por lá depois, né? Como ficar, como ter essa residência permanente. E aí o Gustavo comentou da EB1, comentamos aqui do EB2NW e ainda dessa especificidade para quem tem um PhD na área de STM. Então esse é basicamente o caminho que você vai seguir. Primeiramente vai ser julgado o mérito do seu processo. Então eu recebo muita pergunta assim, e quem tem família, né? Primeiro o processo ele é teu, ele é individual, ele começa por você, aí você vai me ajudando aqui. Então eu faço a aplicação para mim e o mérito é julgado e depois, dando positivo, vem a família no combo, né? Inclui a tropa toda. A gente só pode falar de uma carreira no processo, por processo. Então, tem muita gente que chega lá pra gente e fala, não, então, eu sou dentista, só que meu marido é médico. Então, se você falar dos dois, vai ficar mais atraente. Não, a gente nem pode. Então, é só uma carreira, aprovou, aí você pode levar junto com você, ganha green card automático,
cônjuge e filhos menores de 21 anos de idade. 21 anos Então, de assim, idade. os Estados Unidos precisam dessas pessoas. Foi isso que o caipira aqui não entendeu na época. Porque você poderia já ter ido com o Green Card, né? Ou poderia ter ido com o Green Card, ou poderia ter feito Virgínia e não Chicago, enfim. Os Estados Unidos precisam da gente mais do que a gente imagina. Esse é um ponto que a gente não, o brasileiro não aceita. Ele pensa assim, como aceitar. assim? Você está falando do país que todo mundo quer ir, economia e tal, melhor educação que tem, daí você está falando que eles precisam de mim, e é toda essa lógica que não só para o Green Card, como para as próprias bolsas, né, de pós-graduação. Então essa quantia, a gente está falando de universidade aí, mais de 1.500 universidades com pós-graduação, fora pós-graduação, são mais de 4.000 universidades nos Estados Unidos. Aí você imagina que cada universidade tem diversas áreas e cada área tem um monte de bolsa ali para os alunos que vão fazer pesquisa ou às vezes até programas profissionais aí e que se destacam para conseguir uma bolsa no caso de programas profissionais. E o Green Card é a mesma coisa, né? O americano ele só abre a fronteira, ele só facilita quando ele precisa dessa mão de obra e não quer perder para a China, né? O americano ele Exato, na área do STEM, a Casa Branca publicou um manual, um documento dizendo exatamente isso, que eles não queriam perder a concorrência para a China, e Rússia e Índia no que se referia à tecnologia. Por isso a preferência pela área STEM. Né? Mas assim, por que as universidades americanas precisam de candidatos estrangeiros? Por que os Estados Unidos precisa de imigrantes? E a resposta é muito simples. Porque a mão de obra local já está totalmente empregada e alocada. Obrigado. Eles já estão bastante felizes, cada um com seu emprego e tocando a vida. Então não sobram pessoas para fazer pesquisas, por exemplo, em grandes universidades. Falta mão de obra qualificada para ocupar os espaços que uma economia daquele tamanho abre todo ano. Pensa, né, uma economia de 26, 27 agora, trilhões de dólares, é o PIB americano, e o do Brasil 1,9. Ou seja, né, é uma economia que gera muitas oportunidades, gera necessidade de mão de obra desesperada, então eles só têm, para solucionar isso, a imigração. Não é à toa que faz 100 anos que a imigração, 150, que a imigração, Sara, funciona de maneira ininterrupta nos Estados Unidos. Entra democrata, entra republicano, não para. Entra o Trump, que achava... Você viu que agora saiu aquela declaração do Trump lá, deu uma polêmica, falando que gostaria de dar green card para os alunos das universidades americanas que são internacionais. Você viu? Né? Então, assim, quebra muito paradigma que ele é uma pessoa contra a imigração. E o ponto, na verdade, dos Estados Unidos, que eu acho que é esse mito que o pessoal tem na cabeça, é que assim, eles sempre foram contra a imigração ilegal. Isso. Então, assim, essa luta de fronteira, primeiro porque uma fronteira ali muito, como que fala, né? É uma fronteira seca, ali com o México muito grande, de difícil controle. Aí fora o pessoal que vai com visto, mas acaba usando visto para outra modalidade, ficando lá, que isso aí é um número gigantesco também. E é claro que eles não querem isso. Isso é muito ruim para eles, controle lá, não tem, né, do nada lota um lugar lá. Igual a gente aqui teve muito problema agora com haitianos, venezuelanos, porque não é um plano, não houve um plano para receber. O Green Card tem todo um plano, por isso que a gente fica na lista de espera. Porque se eles não vão abrir tudo e falar, vem todo mundo que tá aí. Isso. Não, tem um plano para que essas pessoas vão indo e o país vai recolocando elas lá. Então é muito diferente você comparar as regras, né, não só regras, como o status, o que é noticiado de alguém ilegal para alguém que está indo da maneira correta. Você sabe que o Trump mandou, quando era presidente, ele mandou um projeto de lei para o Congresso, no qual ele aumentava mais de 4 vezes, então 400% de aumento ali, o número de green cards baseado no mérito, que é exatamente o EB1 e EB2. E diminuindo o número de green cards baseado em família. Então, a filha venezuelana que virou americana quer trazer a mãe. Então, ele diminuiu ali a cota, né, de green cards de família e aumentou muito o green card baseado no mérito. Então, o Trump não é um pesadelo para quem quer fazer esse projeto, pelo contrário, ele tende a aumentar. Ele tende a atrair ainda mais esses bons cérebros.
O Partido Republicano, em geral, pensa assim. Eles querem trazer bons candidatos, né? Quando o brasileiro está aqui e tem uma faculdade, às vezes mal consegue se empregar, recém-formado, né? Exato. Ele não sabe que nos Estados Unidos, uma pessoa com um bacharelado e com algum grau de experiência ali, 3, 5 anos de experiência profissional, ela já é uma pessoa de um certo interesse para os americanos. Perfeito. Esse é um ponto que a gente também pode trazer aqui, né? Porque o brasileiro às vezes não tem esse conhecimento. Nos Estados Unidos, as universidades públicas e privadas são pagas. Então, independente se é graduação, se é pós-graduação, é tudo pago. Claro que existem as bolsas, né? Então, aí graduação tem bolsas específicas, normalmente é por mérito, então a pessoa é muito extraordinária ali no estado, o estado quer segurar ela naquela universidade, dar uma bolsa, às vezes até um salário extra ali e tudo mais, mas eu tô falando assim de algumas bolsas. Tem a bolsa por baixa renda do estudante de graduação, mas é uma pequena minoria, então se você entrar numa sala ali de 200 alunos, talvez 10 ali tenham algum tipo de bolsa, e os americanos também estão disputando essa bolsa. E o que acontece? No grande maioria, se você conversar com qualquer um americano que está lá, ele paga a universidade dele. Então ele está pagando, não é barato, a gente sabe. O que é bom lá é que você consegue trabalhar, né? Então o pessoal trabalha no McDonald's, Starbucks, na pizzaria ali do campus, e consegue pagar a faculdade ali se for o caso. E ok, só que o que acontece? A pessoa se forma, ela tá sedente do quê? Quero trabalhar e ganhar dinheiro. Chega dessa vida de escassez aqui de trabalhar hoje para pagar essa mensalidade. Então, assim, é difícil um aluno procurar uma pós-graduação, a não ser que ele tem muita vocação para isso, quer seguir já essa área, mas dificilmente ele vai falar, vou fazer um mestrado, né? Normalmente ele até não tem tempo de fazer um mestrado porque tá ali, e é por isso que a gente fala que tem tantas vagas, principalmente quando a gente vai falar dos mestrados de pesquisa, doutorados de pesquisa, e que acaba que o americano não é praticamente seu concorrente aí em muitas universidades, e você acaba tendo muita competitividade, mesmo não sendo uma pessoa extraordinária, de currículo incrível. Então esse paradigma, né, de que eu tenho que ser gênio, ter notas incríveis, inglês avançado, se não, imagina, eu vou entrar nos Estados Unidos. Bom, você vai, a gente é a prova viva disso, não só eu e a Monique, mas como diversos alunos nossos aí, né, em situações similares, que conseguiram as suas vagas com bolsa integral. E aí essa galera se forma, e essa galera quer o quê? Grande maioria, né, eu falo que tem gente que vai para lá fazer um mestrado, doutorado, mas fala assim, não, mas eu quero voltar. Às vezes é até uma questão patriota, assim, sabe? Assim, não, eu quero agregar para o meu país, eu vou voltar, vamos conversar daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos, isso. A Monique era dessas, ela dizia que ia voltar. Ela odiava, ela nunca tinha ido para os Estados Unidos, mas ela tinha meio ranço. Sabe? Ela estava indo para lá porque ela pensava assim, eu preciso desse diploma para conseguir uma boa posição. Porque todo mundo que eu vou concorrer nas vagas tem alguma formação internacional e eu não. Então ela foi meio que com ranço, falando, não, eu vou lá só por causa do diploma. E vou voltar depois, né? Só que daí o que acontece? Normalmente você muda muito, a tua cabeça em 5 anos nessa idade aí, dá uma reviravolta. E as coisas mudam, então a gente fala o quê? Deixe o caminho aberto. Cogite. E uma das coisas que eu me arrependo é que assim, eu não tinha ideia de green card. De nada, nem pensava nisso. E qual que é o problema? Quando eu fui em algumas feiras, isso já pro final do PhD, eu fui em algumas conferências que colocavam um advogado lá falar. E eles falavam de green card. Mas o que eu sentia? Que a galera tava assustada. Eu, tipo assim, aplicar para um green card? Meu Deus, quem sou eu na fila do pão? Não, peraí, eu tenho que publicar na Nature, na Science. Né? Então, assim, cada vez os mitos vão pondo a régua mais alta, e você com finalizando um PhD, eu da área de STM, não me sentia capaz ainda de aplicar para um green card, achava isso muito improvável, por isso que eu também demorei tanto para ir atrás disso. Então, assim, eu com certeza, se eu já tivesse entrado com a mentalidade do tipo, deixa eu pelo menos me informar, eu não tinha dúvida que eu tinha tirado o EB1 ali de letra. Porque eu ia procurar as categorias ali, cumprir elas muito facilmente, então eu teria até mais confiança no final de falar, vamos pro EB1. Ai, Sara, qual que é a vantagem de ir pro EB1? Seria mais a questão do tempo, né? De acelerar o processo ali, talvez, porque o EB1, ele justamente chama 1 porque ele é o de preferência, né? First preference, First preference, depois entra o EB2, que tem mais essa galera ali, tem muita gente aqui no Brasil aplicando, igual você falou, que às vezes nem tem graduação, mas se destacou na área e etc., né? Enfim, então fala um pouquinho disso pro pessoal. Então, vamos por partes, né? Não, você não precisa publicar na Nature, na Royal Academy, você não precisa para ser um EB1. Vou contar alguns casos rápidos. A gente aprovou no EB1, né, um menino que pilotava aquela bicicleta, uma bicicletinha pequena,
que vira o guidão... De manobras aí, Essa aí. Olimpíadas, alguma coisa? Nunca foi para a Olimpíada, nunca foi, nem qualificado para a Olimpíada ele foi. Tinha ali alguns campeonatos estaduais, salvo engano do Paraná, inclusive. E foi aprovado em EB1. A gente aprovou lutadora de Kung Fu, enfermeira, médico, cartunista, né, um artista amador, bem recentemente agora, faz meses. Então toda essa turma foi aprovada no EB1A, passando bem longe desse sarrafo que as pessoas acham que tem que ter, que eu tenho que ser ali, né, um Einstein para passar. Parênteses, o Einstein veio da Alemanha para os Estados Unidos com o EB1. Com o EB1. Mas não é só Einstein que passa. Eu acho que daí que vem os mitos, né? Exato. Não, mas peraí, o Einstein, ok, ele é um dos casos, né? Ele é um dos. Tem um rapaz da BMX também, dá para ser meu filho, tem 25 anos de idade, menino. Passou com Premium Processing, acho que em 7 dias. Então, o EB1 está lá, está à disposição, os requisitos, né, eles estão ali para ser preenchidos, de 10 você preenche 3, é passível já de ser aprovado. E o EB2 ele tem essa característica, né, de profissionais bem-sucedidos, mas que não tem aquele nível do EB1, talvez. Né. No EB2 a gente aprovou uma querida cliente, educadíssima inclusive, que vendia marmitas. Ela não tinha faculdade e ela tinha um negócio de vender marmitas. E entrou na habilidade extraordinária ali. Isso, exceptional ability e depois interesse nacional com alimentação saudável. Isso é interessante a gente falar, né? Porque quando entra no caso dessa sigla NW, para quem não entende, o EB2, ele pode ser um green card que a empresa te contrata, né? Então a empresa te dá uma carta lá que vai te empregar e eles fazem, o teu green card é vinculado à empresa. Aí chama só EB2. Justamente ele vem com essa letrinha NW, que quer dizer que vai te dar isenção de ter que ter essa oferta de emprego e você tá fazendo a petição do teu green card por conta própria, não é vinculado a nada. Não necessariamente depois você tem que fazer o que você tá falando que você tem... Isso aí dá pra falar, né? Online. Tranquilo, não tem problema. Não é problema. Você não vai ser obrigado a cumprir aquilo o que você tá falando de proposal. E aí você tem 2 caminhos quando você vai para essa parte do NW, que é comprovar o interesse nacional dos Estados Unidos em você. Ou você faz um business plan, ou você faz um professional plan. É isso? Isso. Nessa segunda fase, para você mostrar o interesse nacional, eles pedem para que você demonstre qual é o seu proposed endeavor, o que você está vindo fazer. E como o próprio nome diz, é uma ideia, uma proposta. O que você faria aqui de boa fé nos Estados Unidos? Não é vinculante, não é um contrato que você assina, não vão te cobrar isso. Não vão atrás de você para ver se você cumpriu porta, ali. Não, peraí, querido, não. Você prometeu isso aqui, não entregou. Cumpriu, fica, não cumpriu o aeroporto. Não é assim que funciona a coisa, tá? Nunca eu vi alguém na vida... Ser caçado por executar ou não o proposal. Não existe. Mas é óbvio que a gente tem que falar uma coisa na sua área. Sim, né? não mirabolar lá. Você piloto de avião. Você é astronauta. Calma lá, né? É um proposal, não é um sonho de criança. Então, é um proposal que você faz. Até porque ele tem que ter evidências, né? Ele tem que ter um escopo ali para... O que você fez no passado, né? Para demonstrar que você vai fazer isso no futuro, né? Então, é um green card que você não precisa de uma empresa. Mas o que acontece, não raro, né, é que a pessoa está cursando, por exemplo, um PhD e ela tem autorização de trabalho na universidade. Na verdade, ela vai ser paga para fazer pesquisa, né? Não raro, né, acontece da universidade querer dar o sponsor para aquela pessoa. Aí já é outro pós-PhD ali já. Isso. Ou aconteceu uma vez, uma cliente nossa estava cursando um mestrado, era J1 e o marido podia trabalhar. A empresa do marido, na qual ele estava trabalhando, quis dar o sponsor para ele. Ótimo, mantém lá o status dela, mantém o status dele e começa um green card com sponsor. Perfeito. Muita gente confunde, né? Self-petition, que é o EB1A, que é o EB2NW, não significa você fazer o processo. Significa que nenhuma empresa pediu para você. Tá pedindo para você. Isso aí, para ficar claro, o self-petition não caracteriza que é você fazendo por conta própria. Você contrata o advogado igual. A questão só é que você não está dependendo de um terceiro de fazer uma oferta, de fazer nada, por isso que fala self-petition. Self-petition, isso. A maioria dos green cards é uma empresa pedindo. Né? Esses dois são exceções.
Vistos de trabalho, uma empresa pedindo. Sempre, né? Igual o de estudante, né? O pessoal tem muita dúvida também. Às vezes chega lá no nosso perfil, ai meninas, e o visto? Eu falo assim, não coloque, né, a carroça na frente dos bois aí. O visto vem depois. Primeiro você foca em ser aprovado. Sendo aprovado, a universidade é sua sponsor. Isso. Então ela emite o formulário seu, seja para o J1, para o F1 aí, e aí você vai para os Estados Unidos, leva a sua família, mesmo a critério do Green Card, né? Casado, tem que estar no papel. E filhos até 21 anos não casados, enteados vão também aí. Vocês devem casar muita gente. Meu Deus, pega também, de casamenteiro aqui, nós né? Também, Green Card também. O cara enrola. Eu fui uma dessas. Você não vai entender, foi. né? 10 anos de namoro, não pedi em casamento, não pedi. Eu falei, bom, então passei, tô indo. Só que assim, pra você ir comigo, tem que casar. Aí vem, né? Tá vendo? Aí ajuda, acho, nessa fase aí da... E é um casamento perfeito, usando o gancho de vocês, né, com o Green Card. Por quê? Sempre eu falo isso nas lives, né, com vocês. Tem um vídeo institucional nosso que se chama O Caminho Responsável. Qual é o caminho responsável? Né? É você manter um status em solo americano. Você tem um chão, você tem um porto seguro em solo americano. Qual é o seu porto seguro? É o F1 J1. Não, isso aí, olha... Quando chega alguém que ficou ilegal, eu já tremo na base. Porque assim, a única coisa que a gente não consegue ajudar a pessoa é que daí eu já mando pra você, dependendo do BO que é. É quando começa a ficar ilegal, né? Porque aí você começa a gerar muito problema que lá... Porque o problema pra aplicar para um mestrado doutorado não é. Porque ninguém na hora da aplicação vai olhar se você já ficou ilegal. O problema é que na hora de tirar o visto, você vai pagar a conta porque vai aparecer isso aí na tua conta lá. Então, muito importante, as pessoas que estão nos ouvindo, que têm esse sonho... Não coloque nada a perder ficando. Esses dias teve uma mentorada, até te passei, que ela foi descobrir depois que numa época que ela morou nos Estados Unidos com o marido, um advogado lá foi auxiliar ela, fez um negócio errado e caracterizou alguns dias de status ilegal. E agora tá num BO, né, vai ter que pedir uma revisão do caso para mostrar que não foi tanto tempo, então para ficar naquela regra dos 3 anos. Mas mesmo assim vai custar um bom prejuízo aí no cenário atual. Então assim, não ficar com o status ilegal, cuidar isso, quem te orienta, isso é importante. Você veja bem, ela pegou um advogado, mas era alguém, né, que não sabia muito o que estava fazendo aí. E ela, até hoje, achando que estava tudo bem. Deixa eu te devolver a pergunta. Qual é o tempo médio de um PhD? 4 anos? 4 a 5 anos, dependendo aí do caso. A pessoa tem, né? Por isso que eu sempre insisto, né? Veja, você sair do Brasil, onde você tem raízes, família, cultura, amigos, relacionamento, lobby, carreira, formação, license, e você querer pousar nos Estados Unidos no mesmo status profissional e financeiro que você estava antes, fique. Exato, é igual você tá ali, professor da Mackenzie, já dava aula na USP, também advogava, tá num padrão. De repente, quero migrar. Né? Você tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente. Pois é, o meu primeiro escritório de advocacia, eu contei para vocês numa outra live, né, que eu era o coffee boy lá, né, eu passava o café às 2 da tarde, de sala em sala, era um carrinho de café, parecia aeromoço, né, com muito orgulho, não tem problema ser aeromoço, mas eu passava o carrinho e tinha lá o bule do café, o bule do creme, aquele cream que eles gostam, isso, adoçante, açúcar, e os donuts. O Dunkin' Donuts entregava lá as caixas. Diariamente. Eu tinha que abrir a caixa, pôr em cima do carrinho e levava esse carrinho de sala em sala. Né? Muitos, para quem eu servia, tinham idade para ser meus alunos. Imagina, muitos tinham idade para ser meu aluno no mestrado, inclusive. Mas eu era um novato naquele país. Eu tinha que entender que eu estou começando. Então você tem que engolir esse primeiro declínio. Agora, vamos pensar aqui, o sujeito se formou, fez uma faculdade no Brasil, sei lá, me corrija se eu estiver errado, contabilidade, 4 anos. Perfeito. Recém-formado. Salvo se eu estiver muito enganado, né, as oportunidades de carreira, profissão e vida no Brasil para um contador recém-formado não são lá. Hoje em dia, qualquer área, até os médicos, que hoje eu estou muito por dentro ali num ciclo da galera que está formando médicos, etc., que a reclamação é unânime, né? Não tem mais área que não é saturada.
Os médicos não se colocam mais como se colocavam antigamente. Hoje você tem que entender de negócios, você tem que entender de prospectar clientes. Vai fazer plantão. Senão você vai ficar com aquela vida de trabalhar insanamente, fazer 1000 plantões e nunca vai também chegar numa estabilidade ali. Claro que tem gente que nem tem vocação e vai atrás da medicina só por dinheiro, sim, não estamos nem falando disso. Mas o ponto é, hoje já não tem uma área segura. Aqui, para você seguir, eu tinha muito essa mentalidade quando eu fui fazer engenharia química. Eu pensei, vou fazer engenharia química, que é difícil. Nem entendia muito o que era, mas eu pensava, era difícil. Vou numa estadual, não é possível. Eu vou me formar, vai ter muita oportunidade. Era a lógica que eu já tinha. Senão eu teria feito ADM, por exemplo, na época, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Mas não era, me formei e a água bate na bunda e você vê a realidade que tem. Eu citei contabilidade aleatoriamente. Porque qualquer uma que você pegar. Qualquer uma. Meus alunos de direito também, recém-formados, vão guerrear lá por um salário muito baixo. Por isso que você entra em São Paulo, não raro tem um engenheiro dirigindo um Uber. Exato. Então pausa, né? Por que isso, Sara? Simples. O aspirador de pó da economia americana tem 26 de capacidade. Pensa um aspirador de pó de 26. Na mesma loja tem um aspirador de pó que é de 1.9, mais baratinho ali, de 1.9. É quase um de miniatura. Isso é o que a economia americana consegue sugar de profissionais. Ela leva todo mundo embora, essa economia americana. Então fica faltando profissionais. O sujeito faz um bacharelado nos Estados Unidos, claro, salvo exceções, estamos falando... Exato, a gente tá falando do geral. Regra, exato. Ele se coloca facilmente no mercado de trabalho, com um emprego bastante bom, fica Se for esforçadinho ali, sim. Acabou. Aqui no Brasil, o sujeito se forma, as oportunidades são muito poucas, tem que guerrear ali por um salário, né, módico, que não te dá uma dignidade. Pausa. Aí você tem a oportunidade de fazer um PhD para o qual você está sendo remunerado. Ah, mas não paga tão bem. Bom, era o que eu fazia quando servia um café no escritório. Então por isso que eu falei tudo isso. Porque você não sai do Brasil e chega no mesmo patamar. Vai fazer lá o seu PhD, vai receber um salário para isso, a depender da cidade, dá para viver muito bem. Isso porque as bolsas variam conforme a localidade, diferente daqui, né, que já é pré-fixado por CAP, CNPq, FAPESP. Independente se você está em São Paulo, capital, ou Toledo, Paraná, aqui, um dos motivos que eu fiquei no interior por um tempo foi justamente essa facilidade. Depois eu morei em Barão Geraldo, em Campinas, que ainda era um interior, mas o custo de vida já explodiu, já não vivia mais de bolsa. Barão Geraldo? Morou lá já? Não. Se você ver a criminalidade, eu morei 1 ano e meio, meu carro foi, não sei o que falar, assaltado, assim, eu não estava dentro 3 vezes. Foi furtado 3 vezes? Furtado 3 vezes, até fio de cobre da parte da frente arrancaram tudo, assim, que era o que conseguiram das baterias lá. Fora casos assim de estupro, roubo de bicicleta, era um horror. Eu falava, o estudante de pós, primeiro ele tem que sobreviver. E depois depois pensar na pesquisa. Na pesquisa. Entendeu? Então até isso, o estudante deixava a bicicletinha lá, saía do laboratório, não tinha mais bicicleta. Isso aí, ó, muitos casos, assim. Então assim, bizarro. E o ponto é esse, né? E o marido, o cônjuge pode trabalhar no PhD. Então quer dizer, o cônjuge, você vai lá, você tem fazendo PhD, recebendo, o cônjuge pode trabalhar. Você está com status nos Estados Unidos, me mandam um green card em paralelo. E eu nunca vi um visto de PhD negado. Pois é difícil. Nunca. É difícil. De todos esses anos, aí estamos há 5 anos trabalhando com isso. Galera do PhD, o mestrado já teve um outro caso ali que teve que pedir de novo, comprovar uma coisa ou outra, porque ficou meio na dúvida. Agora o PhD ele traz muita credibilidade, né? Sim, um aceite de doutorado nos Estados Unidos com bolsa. Isso. Então a galera fica na dúvida também da parte financeira, né? Tem a comprovação de renda para visto. Só que a sua bolsa é só comprovação de renda. Então você só comprova a mais se você está levando cônjuge, filhos, e aí a bolsa não bate o teto, daí você tem que trazer um adicional ali, ou da sua conta ou de um terceiro, para dar essa comprovação no consulado. E com essa facilidade que se você for com visto J, o teu marido vai de J2, chega nos Estados Unidos, pega o work permit, trabalha no que quiser, sem restrição. Os seus filhos em idade escolar vão para a escola pública. E eu gosto muito desse caminho, porque eu sei, porque eu já vivi isso, com esse sonho americano que eu tenho desde 2009, quando eu fui lá fazer work and travel de faxineira. Não sei se você já sabe que eu já fiz isso. Que legal. De pensar assim, tá, mas eu vou cair nos Estados Unidos, e é o que eu sentia lá naquela época. Eu achava que eu ia fazer networking, né? Tô lá. Como que você faz networking? Às vezes você é um médico mesmo daqui, faz o processo, pega um green card e vai morar lá. Você fica meio deslocado. A língua ainda você está se adaptando,
você não conhece muito bem, talvez você faça um pouco de amigos ali na escola, com os filhos. Agora, a universidade, ela é um meio muito friendly, né? Para você chegar ali de braços abertos às universidades. Mesmo eu que morei em Louisiana, que é um estado que a galera pode ter mais medo, assim, de ter preconceito, etc. Isso na universidade não existe. A universidade é muito tranquila. Então, ela te ajuda a socializar, a construir esse background de formação para daí sim você se jogar no mercado, já com mais confiança daí, com o seu green card, com a sua formação e com toda essa bagagem por trás, né? E não raro o cônjuge que está trabalhando lá consegue lá um bom emprego, porque a necessidade de profissionais é imensa. Essa empresa talvez dê um sponsor para ele, ou você manda um EB1, um EB2 por conta própria, por conta da sua pesquisa, da sua atividade, né, como pesquisador de um PhD nos Estados Unidos. E enquanto você está mantendo esse status em solo americano, esse é o caminho responsável que eu estava falando. Você protocola o seu green card. Se negou, você cai neste seu solo. Você volta no status. Volta não, né? Você nunca deixou de sair. Perfeito. Você continua como estudante. Isso aconteceu comigo. Então você estava no F? Eu estava no F1, fazendo mestrado, foi negado, caí no F e vida que segue. Não interfere em nada. Nada, não muda nada. Você pega a decisão, joga no lixo, fala obrigado, toca a vida. E pode protocolar de novo. Que foi o que você fez. Que foi o que eu fiz. Pode protocolar quantas vezes quiser. Eu tinha um cliente mineiro bem assim, carismático, engraçado, e ele falou isso: doutor, o meu currículo é fraco, mas nós vamos ganhar desses homens pela insistência. Vai chegar uma hora que o homem não aguenta mais esse Zé aqui, pelo amor de Deus, passa ele falava assim, bem puxado. Muito bom. E foi aprovado de primeira. Enfim, então assim, você tem esse solo, que eu sempre falo, o caminho responsável é manter este chão, em paralelo você aplica o green card, se aprovou, você vai fazer o que se chama ajuste de status. Você vai sair do F1 para um green card dentro de solo americano. O meu tem 2 anos de necessidade de voltar, né? Algumas pessoas ainda têm isso, né? Sim, o Jota. Tem que pedir um waiver, né? Não é super difícil, né? Não, super tranquilo se você não teve bolsa do Brasil, né? Brasil. Então, se a sua bolsa é da universidade americana, do professor americano, muito prática essa parte aí. Pede o waiver lá e aí você já migra para green card dentro do solo americano. Você estava falando do pessoal que vai e fala, não, eu quero ir e voltar. E você fala, ok. Tá bom. Daqui 5 anos a gente volta a conversar. Esses 5 anos, né, bem antes disso, né, realmente muda a cabeça da pessoa. E se tem filho no meio dessa história toda, Sara, aí que a mentalidade muda de vez. Totalmente. Porque você vê os seus filhos, né, onde eles estão crescendo, né, como eles estão sendo, né, educados naquele país, né, os valores, os princípios, realmente tem coisas que são muito diferentes. A dignidade de um povo todo, o respeito ao profissional, ao respeito ao ser humano que está trabalhando para você, seja ele um garçom, seja ele um neurocirurgião, né? Tudo isso são coisas que, para as minhas filhas, por exemplo, quando vêm ao Brasil e vem alguém destratando um garçom, por exemplo, para elas é muito chocante. É um exemplo só, né? Sim. Papel no chão também vale, né? Exato. Nossa, pai, né? Pessoas moradoras de rua, também para elas é muito chocante. Então, para mim, um ponto que pega muito essa questão da injustiça, assim, de você saber que aqui no Brasil praticamente só fica na cadeia quem não tem grana. Entendeu? Você tem grana, mais cedo ou mais tarde você sai. Isso aí é o pior. Então, assim, lá eu já passei por isso, de tipo, eu morava num condomínio, era como se fosse uma kitnet, mas era uma casinha. E o meu marido, uma época, ficou aqui no Brasil, ainda não tinha filhas, e de pensar assim, mas meu Deus, se alguém bater aqui, e bateram uma vez na minha porta, nunca fui saber quem era do próprio condomínio, talvez, não fui abrir, mas é saber que se eu ligar pra polícia, não dá 3 minutos, tem uma viatura ali. Algumas. Sabe? Algumas viaturas, né? Eu não quis nem ligar, porque eu falei, meu Deus, se bater de novo eu ligo, eu pensei, aí não bateu, eu deixei quieto. Mas o ponto é, assim, saber que você tem a ferramenta, você tem a resource. Você sabe para quem correr se o negócio pegar. Aqui, eu tenho um episódio, isso aqui eu contei muito poucas vezes, que quando eu fazia graduação ali na UniOeste, aqui em Toledo, isso aí era o quê? Eu me formei em 2011, então era 2010 provavelmente.
E eu fiquei de exame, e eu tava estudando com algumas meninas ali na biblioteca, ali naquela época de férias, não tinha ninguém, só nós. E você tinha, na época, não tinha corredor, não tinha aqueles lockers, né? Pra deixar a bolsa, nada. Então a gente tinha que deixar, ficava uma pessoa recebendo e colocava nas gavetinhas, você pegava na saída, a tua bolsa. E eu cheguei, deixei a minha bolsa, tinha R$300 na minha bolsa. Enfim, eu tinha ganhado de presente do meu pai, de aniversário, R$300 naquela época pra mim era tipo, eu tô milionária. Eu fui estudar, e quando eu voltei, peguei a minha bolsa, eu mal saí da biblioteca, a minha carteira já não estava lá. E aí eu fui querer entender o que estava acontecendo, eu descobri que os meninos que trabalhavam ali guardando bolsa eram pessoas que estavam pagando penitência. Então eram tipo menores delinquentes, né? Jovens delinquentes ali que tinham sido... É o lobo cuidando da galinha, né? Aí eu falei, what the fuck, cara? Só que daí isso não foi pior. Eu recorri ao reitor, tá? Porque eu queria uma punição, eu queria ver que alguém fizesse justiça pelo meu caso ali. Eu tô estudando. A pessoa rouba a minha bolsa. Sabe o que o reitor falou? Por que você deixou R$300 na bolsa? Você que é a culpada. Então a culpada era eu. Então assim, essas coisas, eu tenho um senso, assim, não sei se é do meu signo, mas é de revolta. Eu falo, não é possível. Daí o meu pai nessa época falava, menina, deixa quieto, eu queria um advogado, eu queria processar. E o meu pai falava, você tá louco, isso aí vai custar caro. Né? E eu só queria que alguém pegasse a minha causa e falasse, não, isso não pode ficar por isso, né? Então, assim, o que pega em mim... Qual é a razão número 1 de você estar nos Estados Unidos? Né? A razão número 1 é o que eu vejo de futuro para as minhas filhas. Eu tenho queridíssimos amigos médicos em São Paulo, formados pela USP, tá? Formados pela Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina ali da USP em Pinheiros, famosíssima. Sabe quão difícil é entrar lá? Muito difícil. Tem que ser gênio indomável, não basta ser gênio. Então ele fez lá medicina na USP, depois ele fez residência no HC, que é o hospital da USP. Aí ele vai trabalhar no Sírio-Libanês, assim que formou. Tá? Não é raro eu ter lá no meu condomínio, que é um condomínio de classe média, uma enfermeira que tem uma vida bem melhor do que este meu amigo que fez medicina na USP, é médico, neurocirurgião no Brasil. Então, a gente volta à primeira frase do nosso podcast. Por que deu em você? O que você quis ir? É exatamente isso. Eu saber, né, que a minha filha, fazendo uma faculdade, né, qualquer, uma faculdade de nível médio, né, e sendo um pouquinho esforçada, como você falou, acabou. Ela vai ter uma vida bastante digna, bastante boa. Ao passo que no Brasil, se você não fizer a melhor universidade, ser o melhor... Procurar assim, conhecimento fora, que você tem que estar ligado de tudo, digital, empreendedorismo e etc, senão você não vai pra frente. Isso. E mesmo assim você não sabe ainda se vai dar. Isso é complicado, que nem todo mundo tem sangue de empresário, de empreender, de querer isso. Às vezes a pessoa quer seguir a profissão ali que ela tem um dom já, sente que ela tem vocação, mas você nada e não acontece. Então, isso aí bate bastante também. Eu senti na pele e também não quero isso aí pra minhas filhas, não. Criou-se na cidade de São Paulo, né? Criou-se, um costume, um hábito, um paradigma que advogados que trabalham em grandes escritórios, todos, eles têm que sair depois das 10 da noite do escritório. Virou meio que um padrão. Mais ou menos assim, não tem muito rigor na entrada, mas é muito comum, mas muito comum mesmo, eles saírem 10, 11, meia-noite, 1 da manhã do escritório onde eles trabalham. Criou-se um hábito assim, né? Imagina, nos Estados Unidos, sujeito 4h59 está assinando lá uma ata, deu 5 horas, ele larga a caneta e fala assim, retomo segunda-feira, meu amigo. Exato. Não, mas segunda é feriado, eu retomo na terça. Não, mas é só terminar a assinatura. Não, já deu meu horário, obrigado. E aí você fala, demite o cara. Ele fala, estou demitido? Tá bom, muito obrigado. Aqui, pega a minha caixinha, que ele sabe que vai ter emprego. Outro. É por isso que esses empregos de salário ali de $1.800, $2.000, tem muita rotação. Isso. Porque, ok, me incomodou aqui, next, né? Então, assim, tem um problema ali pro comércio que é difícil segurar empregadores. Então, os melhores acabam dando os benefícios extras, férias, né, outros auxílios ali, seguro-saúde, etc. Tem muita rotatividade, né? Aqui o sujeito entra no emprego e fala, não vou largar esse emprego por na minha vida. Vou fazer o que depois? Então, eu vi recentemente o governo brasileiro, né, junto com o censo brasileiro aqui do IBGE, mostrando que as pessoas no Brasil se formam
e não tem onde trabalhar, não tem emprego para todo mundo. Quando chega muita gente lá no perfil reclamando do investimento de pesquisa aqui também, eu sempre ergo um ponto, que é do tipo assim, ok, eu concordo com você, isso aí não é de hoje, não é desse governo, não é do anterior, é histórico, né, a falta de investimento em pesquisa. Agora eu penso assim, você quer mesmo que invistam aqui em pesquisa, em bolsas de mestrado e doutorado? O que faz os formados? Você termina o mestrado e doutorado, a tua vida não acaba ali, a tua vida tem que continuar. Então, se você não tem uma carreira, o que vai adiantar? Agora, não sei se você viu que está rolando um programa de repatriação do CNPq. Vi. Então, por exemplo, esse pessoal que, inclusive, né, da minha época ali, da Monique, fomos ali fazer mestrado, doutorado com bolsa no exterior, no geral, não só Estados Unidos. A galera não volta. Nem quem tem dívida de 1 milhão volta. Não, então, você imagina. Raros casos ali, como o meu caso, a Monique. Eu conheci talvez alguns agrônomos ali do lado da Monique que tinham ofertas em multinacionais, aí voltaram. De resto, de todo o meu ciclo ali, de mais de 20 pessoas, ninguém mais voltou. E aí, o que acontece? Preferiram bancar essa dívida de pagar 1 milhão de volta, 1,5 milhão em alguns casos. O ponto é, o CNPq está criando esse programa de repatriação, está dando um bafafá, e um dos pontos é muito lógico da crítica, que é do tipo assim, ok, vamos trazer esses cérebros de volta, porque a gente quer trazer para o Brasil, essa parte é ótimo, né? Eu acho que é super válido. O programa tinha essa intenção, inclusive, vai para lá, adquira conhecimento e volte. O problema é, o principal, ok, estão trazendo de volta esses, e os que estão se formando? Isso. Eles vão embora? Também vão. Porque é só eles descobrirem o PhD no Zeuac que eles vão embora. Aí traz os que estão lá e manda os que estão aqui para lá. Então já não fecha a conta aqui, você tinha que estar pensando nas duas coisas. E um segundo ponto de crítica que eu li muito pertinente é que o programa ele tem duração de 5 anos, esse de repatriação. Aí, e depois dos 5 anos? Vai fazer o quê? Vai acabar a tua bolsa, pensa nisso. Exato. E vai querer ir embora depois de novo porque não tem oferta, não tem mercado. Exato. Daí por que eu falei disso, né? Porque assim, as pessoas pedem muito isso. Queremos mais investimento em pesquisa, bolsas, mas o depois não vai sustentar. Não. Então, primeiro tem que resolver a economia, então. Os cargos, né? Não é simplesmente querer, vamos dizer assim, tratar a febre do negócio. Tem que criar oportunidades para as pessoas ficarem. Mas isso, olha, Sara, a gente não vai ver isso, nem nossos filhos. Não, eu também não acredito nessas utopias aí de mudar um país, um sistema. Né? A gente muda pessoas, ciclos. Então, eu acredito muito assim, a gente pode fazer a diferença na sua... Você está numa faculdade dando aula aqui no Brasil, você está na sua casa, você está na sua comunidade... Você pode impactar essas pessoas. Isso. Agora, achar que você vai mudar um sistema, não. Isso aí... Então, para a turma que está interessado, que está, né, fazendo aí, pensando numa mentoria com vocês, o meu recado é esse, né? Saiba, né, que existe um caminho seguro e melhor que isso não fica, que é de você ir cursar um PhD, eu sempre falo isso, né? Na pior das hipóteses, o sujeito volta com doutorado nos Estados Unidos para o Brasil. A pior das hipóteses. É a pior das hipóteses. O sujeito vai lá, ganha um salário, o marido trabalha, ou a esposa trabalha. Acho que a maioria dos seus alunos são mulheres. Ou não? Não, é bem meio a meio. Tem bastante mulher que se identifica porque somos mulheres falando no perfil, né? Então, cônjuge trabalha, seja homem, seja mulher. Verdade. Cônjuge trabalha, seus filhos vão ter escolas públicas gratuitas a partir dos 5 anos de idade. Você pode tentar um green card em paralelo sem risco imigratório nenhum, então melhor do que isso não fica. Já vai lá, não precisa fazer o processo daqui, né? Faz de lá o processo. O pessoal não fica ansioso, querendo ir logo para lá, entendo essa ansiedade, você fica lá com o teu status de estudante, faz essa migração. Tem os vistos de transição, né? A gente não vai focar muito nisso, mas é o que você falou, igual a empresa pode contratar, a própria universidade, você também pode pegar um O1, H1B, são os famosos L1, de transição ali, L1. Isso. Ou você já se agiliza e já pega o green card ali no processo, né? Eu falo isso no nosso curso, né? Que eu gravo aqui. Hoje temos um curso para gravar aí. Vou falar dos vistos, das possibilidades. Mas assim, o recado final é, os Estados Unidos precisam tanto de mão de obra, precisam tanto de pessoas qualificadas, que tem caminho, tem como fazer isso. É só não querer atalho, é só não querer, né, cortar caminho, dar uma de malandro. Exato. Há um caminho, há uma maneira, se não for de primeira, vai de segunda, como foi o meu caso, tá? Então, assim, tem um caminho todo te esperando e pensa você olhando de fora, eu sempre falo isso, né? Não pensa que você é brasileiro, pensa que você, quer ver, mora talvez na Alemanha, que você mora na Colômbia. Então,
sai um pouco do Brasil, olha de fora, Brasil e Estados Unidos. Onde você quer investir a sua carreira? Numa economia de 27 trilhões ou numa economia de 1,9? Onde você quer criar seus filhos? Então, você quer deixar teu dinheiro, que eu tô preocupada com esse real aí, ó. Se eu já estivesse lá, entendeu? E meu patrimônio estivesse em dólar... Tava consolidado. Tava consolidado. Então, assim, faça essa equação, né? Claro, tem gente que não fala, não é o meu caminho, não dá. Exato, não quero. Tem gente que não quer, tem os mil motivos aí. Motivos. Agora, você tem... Aquele estava se perguntando como eu vivi muitos anos me perguntando como. Eu não queria ter ido de faxineira na época que eu fazia engenharia. Eu paguei para ser faxineira, então você imagina. Porque eu não tinha um como. Mas o como tá aí, detalhado, palpável. A gente explica justamente para a pessoa assim, ela tem que entender. Absorver o fio da meada para ela ter segurança até de dar esse passo aí. Uhum. Então o caminho tá aí, existe vai quem quer, né? Caminho seguro, caminho responsável. Procure a turma do PhD. Isso. Deixa antes de eu finalizar aqui, eu tenho um presente pro Dr. Gustavo. William, cadê o suporte aqui? Eu acho que vai ter que ser o mesmo. O Jô tinha também um chileno, você lembra? Que ele chamava para ele. Qual que era? Ele tinha um chileno, que ele esqueci o nome do chileno, ele chamava para... Aqui é o William. Aqui é o William. Ele já leu meu livro de sucessões. Confere aí, William. Não, temos o dia inteiro. Não. Tira a etiquetinha ali, faz favor. Ai, muito bem, muito obrigado. Ah, se não fosse o William aqui, gente, nem podcast ia ter. Meu Deus. Doutor Gustavo, veja só, esse aqui, ó. Quero ver como você vai levar aí no avião, mas se vira. Eu não tenho roupa pra uma coisa. Meu Deus do céu. Que capricho. Olha só, muito obrigado. Olha. Ah, mentira. Gente. É todo personalizado, a cartinha pra você ler depois. Que coisa linda! É um box de lançamento do nosso primeiro livro, que celebra 5 anos do PhD. Puxa escrito vida! à mão, entendeu? Não, isso aqui é tipo dinossauro, né? Uma coisa extinto. Fazia anos que eu não vi uma carta à mão. Que coisa gostosa. Muito obrigado. Meu Deus, tá meu nome. Isso aí já colocar o passaporte personalizado. Tem uma AirTag ali pra você rastrear a tua mala, não se incomodem. A gente deu uma prendidinha ali pra não ficar caindo. Mas, meu Deus, que zelo. Não é pra te rastrear, tá? Então, a gente mandou pra alguns, aí eu fiquei preocupada que eles vão achar. Eu falei, não, isso aí tá... Quando você for cadastrar, você vai ver que ela nunca foi registrada. Pra pôr na mala. Importante dizer pra pôr na mala ali a etiquetinha. Pra saber se ele tá... Eu vou colocar nos clientes pra saber se eles vão em outro escritório. Isso, vai descobrir. É um perigo essas AirTag aí, né? A esposa dá de presente, né? Isso é maravilhoso. Gruda lá na bolsa, nem vê. Que horror. Universidade como caminho para o sonho americano. Sara Estofela, Monique Ferreira, 2 clientes já aprovadas, nossas clientes. Sucesso, né, nesse escritório, essas meninas aí. Muito obrigado. A gente insistiu muito para fazer uma parceria com vocês, porque a gente sabia que tinha um casamento ali de 2 maneiras, né? Primeiro, que as áreas se complementam muito, Perfeito. Muito comum a pessoa que está cursando o PhD e quer depois, ou durante, pedir um green card, né? Então, a gente aí ajuda. Se complementava muito. E segundo, pela nossa formação, né? Eu, assim como vocês, também cursei doutorado, né? Se pudesse, fazia o 2º, 3º, que eu sou apaixonado por estudar, por pesquisar, amo estudar, amo pesquisar. Então havia um casamento muito óbvio ali entre as nossas atividades. Que bom que deu certo, que a gente está ajudando tantas pessoas. Exato. Não deixe para a última hora, porque a hora que você se acostuma a morar nos Estados Unidos, lá na frente eu vejo e acaba o status, aí é tristeza. Tem que voltar pro Brasil para ir voar. Aí não dá, sofrimento, né? Aí dói. Então já façam. Então não façam isso aí, e a gente encerra aqui esse podcast deixando o Dr. Gustavo com os mimos. Muito obrigado, uma gentileza imensa.